Então, boa noite para todo mundo. Nessa noite, né, que começa a esfriar bastante. Hoje a gente tem a Jerusa Rodrigues com a gente. A Jerusa dispensa apresentação, né? Completamente. Então, não vou nem apresentar a Jerusa. Eu só queria dizer que a conversa de hoje, ela vai ter uma continuidade, não exatamente na mesma perspectiva e não com a Jerusa, mas no nosso próximo encontro. Como eu sempre falo para vocês, a gente vem tentando atender aquilo, né, as questões que vocês estão pedindo para a gente debater, trazer aqui para o encontro com os mestres. Então, no nosso próximo encontro, dia 5, vai vir o professor Tiago Coronato, que é médico, psiquiatra, para falar sobre autismo, como vocês pediram, e outros transtornos, né, principalmente na infância. E hoje a Jerusa está aqui para fazer uma roda de conversa com a gente sobre saúde. Então, eu já passo a palavra para a Jerusa, agradecendo demais por ela aceitar novamente o nosso convite. Tinha um grupo aqui pedindo muito a Jerusa Rodrigues, então atendi, né? Eu e a professora Cíntia atendemos ao pedido. Pois é, mas assim, parece que você deu algum curso. Então já passo para você contar essa história para a gente, tá? Então, muito obrigada, Jerusa. Uma salva de palmas para esquentar essa noite. Boa noite, boa noite. Não estou vendo ninguém da EAD, não. Tem um pessoal da EAD que vem comigo no sábado, né? E que vem participar também aqui presencialmente. Bom, quando Débora me convidou, ainda fiquei meio assim, porque ela falou, elas queriam falar sobre educação e saúde. Eu falei assim, bom, não é minha linha de pesquisa, né? Não é meu tema de pesquisa. E como é que surgiu isso? Eu ministrei uma disciplina, se eu não me engano, em 2021, que era educação e saúde. E aí nós discutimos várias questões, né? Eu estou vendo o pessoal daqui que era da turma, a 10, né? Tem um pessoal que era dessa turma, que nós fizemos essa discussão. E aí, quando Débora falou, eu falei, tudo bem, né? Vamos lá, vamos conversar sobre isso, mas é uma conversa. Então, quando eu vi Débora assim, gente, vamos sentar mais na frente, gente, vamos para frente, fica todo mundo com medo de sentar na frente, né? De fato, é uma conversa. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que nós não vamos discutir inclusão propriamente dita, né? Porque quando também a gente começa a falar sobre a questão de educação e saúde, essa relação entre educação e saúde, a primeira coisa que as pessoas relacionam é com a questão da inclusão. Né? A gente tem aí, eu trabalho em escola, todo mundo sabe, a gente tem um boom de crianças autistas, e isso é uma coisa que fica todo mundo preocupado, porque sem saber certo como lidar, como agir, muitas meninas eu sei que também trabalham como mediadoras com os alunos autistas, então eu sei que isso é um anseio muito grande, mas hoje nós não vamos conversar sobre isso, vamos deixar isso para o especialista. Né? E eu não sou especialista, porque eu não sou médica, eu não sou neurologista, eu não sou psiquiatra, nada disso. Então a gente deixa essa conversa a quem de direito. Hoje eu vou conversar sobre coisas que nos afetam com relação à saúde na escola, mas coisas que passam pela nossa formação, nós pedagogas e pedagogos, né? Então, pensando em educação, saúde e docência. E aí eu trago a primeira pergunta. O que vocês acham? Qual é a relação que existe entre educação e saúde? Por que fazer essa discussão? Né? Qual é a necessidade de fazer essa discussão? O que vocês acham? Eu quero ouvir vocês, tá? Não é uma pergunta retórica, né? Assim, de, eu fiz a pergunta, não, é para que vocês pensem, principalmente quem fez a disciplina
né? Pelo amor de Deus, né? Vamos recordar o que nós discutimos. Alô. Boa noite, Jesus, eu me chamo Cristina. Então, eu acho que em relação à educação e saúde, nós educadores precisamos ter saúde, não só a física, mas a mental também. Porque nós cuidamos de pessoas, para cuidar de pessoas você tem que estar bem para isso, é a relação que eu vejo. Verdade, né? A gente também precisa estar bem. Não é só a saúde do aluno, não é só a saúde da comunidade, mas é a saúde do docente, né? A saúde dos professores também. E aí, eu trouxe algumas questões que influenciam diretamente na saúde física e mental dos alunos, principalmente, né? Quando a gente pensa nas questões relacionadas à moradia, quais são as condições que esses nossos alunos estão morando? Não tem como a gente desconsiderar isso, porque são questões que impactam diretamente, né, no comportamento desse aluno, que impactam até na aprendizagem em alguns momentos, porque assim, se você não tem um mínimo de condições dentro de casa, às vezes é aquele aluno que, por isso que eu digo que tem uma relação com questões pedagógicas. Às vezes é aquele aluno que nunca traz o dever de casa para você. Você manda um dever e ele nunca traz. E ele nunca traz por quê? Será que a gente sabe quais são essas condições de moradia dele? Será que ele tem condições de atender aquela demanda que nós colocamos para eles? Né? Eles têm um espaço, alguém que auxilie. Então são coisas para a gente pensar e que impactam na saúde, que impactam na aprendizagem, no desenvolvimento desses alunos. Outra questão, saneamento básico. É uma relação muito direta e quando eu dei a disciplina a gente discutiu muito isso, né? Essas questões de saneamento, como que se implica em comunidades carentes. Porque você vive numa comunidade onde não há saneamento, fatalmente essas crianças vão adoecer mais, porque elas estão em contato ali com não ter uma rede de esgoto, né? Não ter um esgoto tratado, nada disso, e vão adoecer. Doenças como viroses, doenças de pele, doenças que contaminam outras pessoas, né? Que são doenças contagiosas. Então isso influencia também. Hoje nós estávamos lá na escola no conselho de classe. E aí as professoras, principalmente da educação infantil, reclamando muito. Eles são muito doentes, assim. Essa mudança de tempo adoece as crianças, né? Principalmente os pequenos, e essa questão das viroses. Mas essa falta de saneamento, ela adoece mais do que o normal. Né? É o normal das crianças, principalmente as pequenas, que ainda estão consolidando o sistema imunológico delas, é o normal que elas adoeçam nessa época, né? Essa variação de clima e tudo mais. Porém, se você vive num espaço onde não há saneamento, a tendência é que elas adoeçam mais. Uma outra questão que impacta diretamente o nosso trabalho na escola é a questão de segurança alimentar. Né? O que é pensar segurança alimentar? É pensar se essas crianças, por isso que a gente tem um programa nacional da merenda escolar, né? Um programa nacional de alimentação escolar, para que essas crianças tenham um mínimo de acesso. Nós tivemos em anos anteriores o Brasil saindo do mapa da fome. E depois de 2018 em diante, o Brasil retornou para o mapa da fome. E isso implica diretamente na escola. Porque a gente vai ter muitos alunos, lógico, gente, eu estou falando aqui de questões de saúde que impactam os alunos, principalmente nas escolas públicas. Né? A gente não está falando de aluno de escola privada que tem acesso a uma boa moradia, acesso a boas condições de saúde, acesso a planos de saúde de alta qualidade. Eu estou falando aqui da escola pública, dos alunos da escola pública, que são os alunos que podem estar, não são todos, é claro, né? Não são todas as comunidades também, que todo mundo está sujeito a isso, mas que hoje a gente precisa novamente estar pensando nessa questão da segurança alimentar
dessas crianças, né? E assim, as escolas públicas, pelo menos as da rede municipal, que é onde eu posso falar um pouco melhor, tanto da rede municipal aqui de Petrópolis quanto de Caxias, que é onde eu trabalho, tem um cardápio muito mais nutritivo que já foi anos atrás, né? Eu sou egressa da escola pública e antes a gente comia coisas que hoje em dia não pode mais ter no cardápio. Tinha salsicha, tinha linguiça, tinham coisas no cardápio, né, que hoje em dia não pode ter mais. Então, assim, o cardápio da rede de Caxias, né, fazendo propaganda, que é o que eu conheço melhor, é um cardápio muito bom e muito nutritivo mesmo. Né? Então, auxilia essas crianças que têm essas necessidades. E também o trabalho que a escola vem fazendo, que aí nos compete, que é um trabalho de uma alimentação mais nutritiva. Né? Que as crianças comam menos essas porcarias, esses biscoitos amarelos que só engordam, que são cheios de... Ela me olhou com uma cara de assim, eu adoro biscoitinho amarelo. Mas que assim, só servem para engordar e que não são nutritivos, que não ajudam nessa fase de crescimento dessas crianças. Uma outra questão que nos afeta e que afeta inclusive esses alunos, quando a gente pensa nos alunos da inclusão, que é o acesso a atendimentos básicos, né? Desde o acompanhamento da mãe lá no pré-natal, que isso é fundamental, até esse acompanhamento na primeira infância e depois quando essas crianças já estão conosco na escola. Né? Porque a mãe que não faz um pré-natal, ela não sabe se ela tem alguma doença, ela não sabe se ela passou alguma doença para essa criança, né? E elas chegam na escola, a escola onde eu trabalho, só tem a partir da pré-escola mesmo, né? A turma de 4 anos. E chegam crianças lá que não falam. E a mãe não levava ao pediatra. Levava ao pediatra como? Quando a criança passa mal, procura um posto de saúde, faz aquele atendimento de emergência, de urgência ali, mas a criança não é acompanhada. E isso implica diretamente na escola. Porque quando você tem um aluno de 4 anos que não fala e a mãe acha que aquilo ali é normal, né, vai refletir no nosso trabalho diretamente. Porque o que seria você, o trâmite natural de você estar trabalhando com ele na escola, você começa a ter que pensar outras questões. Será que por que essa criança não fala? Porque não foi estimulada? Porque de fato tem algum problema? Né? Tem algum problema neurológico? Então, são questões que nos afetam, que estão relacionadas à educação. E por último, hoje o que a gente vem discutindo intensamente, que nos incomoda imensamente, que é a questão de segurança nas escolas, né? Que também passa por questões de saúde, né? E de saúde mental principalmente. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa que tenha políticas públicas, porque a escola sozinha não vai fazer nada. E eu acho que o mais importante é a gente pensar que o nosso papel para que tudo isso aqui aconteça é o de cobrar, porque a escola não tem condição de melhorar a condição de moradia de ninguém, de prover saneamento básico ou qualquer coisa desse tipo, né? Porque quando eu falo, a pessoa pode pensar assim, poxa, mas ela está falando de coisas que a gente não tem condição de fazer. Não, a gente, como professor, não tem condição de resolver nada disso, nem como gestor de escola, nem coisa nenhuma. Mas, enquanto cidadão, a gente tem sim, que a gente tem a obrigação de cobrar para que essas coisas aconteçam e para que os nossos alunos tenham esses direitos garantidos. E aí, pensando na questão de segurança, foi aí que eu pensei de fato nessa nossa conversa, pensando em bullying e saúde mental. Por que essa relação entre bullying e saúde mental? Vocês acham que tem alguma relação? Tem? Tem? E vocês acham que tudo isso que a gente está passando, tem passado,
né? Semana passada, a véspera do feriado, no dia 20, uma confusão. Oi, fala aqui. Boa noite. Eu acho que isso tem diretamente a ver, porque conforme o bullying é uma agressão não só para quem está fazendo, quem está recebendo no caso, mas também para quem está praticando bullying. Porque eu sempre falo que uma criança que pratica bullying, ela não é uma criança maldosa, de mau caráter. Ela é uma criança que está sofrendo e não sabe pedir ajuda. É a forma como ela consegue se expressar o que ela está sentindo. Eu acho que é uma agressão de ambas as partes, né? E com certeza afeta a saúde mental, porque você mexe com questões raciais, com questões de todo tipo, né? Econômicas, tudo que a pessoa puder pegar para te diminuir, te humilhar, ela vai fazer. E mexe também muito com a sua autoestima, pode gerar muitas questões que a gente leva para o resto da vida, às vezes, né? De insegurança, em questão do nosso corpo, da nossa aparência, do nosso cabelo, de como é a nossa vida, enfim. Eu acho que assim, envolve tudo, não envolve só a questão de tá implicando com o coleguinha ou o coleguinha não gostou. Eu acho que é uma questão muito mais profunda, porque quando você sofre bullying, normalmente não é um episódio, vira uma coisa normal, e aí você vai ouvindo tanto aquilo, você vai acreditando naquilo e você começa a se enxergar dessa forma. Com certeza. Mais alguém quer falar? Não? Então vamos passar aqui, pensar nesse conceito de bullying. Né? Não é uma palavra brasileira, né? Não é uma palavra do português, mas que já foi incorporada no vocabulário de todo mundo. Né? Todo mundo, quando você fala em bullying, vai pensar justamente nisso. Né? De modo geral, conceitua-se bullying como abuso de poder físico ou psicológico entre pares, envolvendo dominação, prepotência, por um lado, e submissão, humilhação, conformismo e sentimentos de impotência, raiva e medo, por outro. As ações abrangem formas diversas, como colocar apelidos, humilhar, discriminar, bater, roubar, aterrorizar, excluir, divulgar comentários maldosos, excluir socialmente, dentre outros. E aí ela colocou uma questão, como é que é teu nome? Desculpa. Gabriele. Gabriele falou uma coisa, que envolve questões raciais. Quando eu discutia essas questões com as crianças na escola, eles colocam tudo no mesmo balaio. E até quando eu estava fazendo pesquisa também, eles colocam tudo no mesmo balaio, como bullying. E aí a gente precisa diferenciar e entender que são agressões, mas que são agressões distintas. Né? Uma a gente trata de racismo e a outra a gente trata de bullying, que pode envolver gordofobia, homofobia, várias outras questões. Né? E é o que você falou, aquilo vai causando marcas nas pessoas que sofrem, né, o bullying, que vão levar para o resto da vida. Às vezes com relação ao próprio corpo, com a autoimagem, né, e da forma como eles se relacionam com os outros. Né? E a questão do sofrimento é fato. Muitas vezes a pessoa também está sofrendo, mas muitas vezes não. Né? Porque tem uma cultura, e eu, né, na minha idade, nos meus altos anos, escuto muitas pessoas da minha idade, da minha geração, dizer assim: ai gente, mas quando a gente estava na escola, todo mundo implicava com todo mundo, e ninguém era assim. Ninguém entrava na escola e matava alguém porque sofreu bullying. Eu acho que talvez as pessoas não matassem porque sofreram bullying. Agora, não há um estudo com pessoas da minha idade, as pessoas que estão sendo pesquisadas são pessoas da idade de vocês e mais jovens, né, com relação a essa questão do bullying. Agora, eu tenho certeza que se pegar as pessoas na faixa dos 40 para cima, muitas pessoas vão falar de marcas que trouxeram para a vida por conta dessas questões.
que não eram discutidas, né, e que eram naturalizadas dentro da escola, e que se você reclamasse, era ainda pior. Porque quando eu era adolescente, ainda era assim, né? O outro vai e faz bullying com você. E se você reclama, você é o fracote, e a situação ainda fica pior, porque assim, que frescura, né? É um termo que quando eu era adolescente nem existia, que é a questão do mimimi, né? Mas, que frescura, por que está reclamando disso? É só um apelido. Às vezes é só um apelido por uma coisa que não tem uma relação física, né? Mas, às vezes, é um apelido que agride, que magoa, que humilha, que deprecia o outro. E aí, em muitos momentos, cabe a intervenção do professor. Às vezes é o professor que vai perceber isso. Somos nós, nas nossas salas de aula, que vamos perceber isso. E pensar como agir com relação a isso. Para que a coisa não tome proporções desastrosas, né? E aí eu trouxe uma reflexão para vocês e quero ouvir todos vocês. De posse desse conceito, pense na situação. E aí, para quem trabalha em escola. Para quem não trabalha em escola, já foi aluno, então também já vivenciou algumas coisas, né? Na escola que você trabalha, e tente levantar as atitudes que seus alunos apresentam na sala de aula, no recreio, nos corredores, nos banheiros, e que poderiam ser chamadas de bullying. O que vocês percebem? Não só como quem está em escola, mas quem não está também, já foi aluno e já viu algumas coisas. E o que vocês percebem que é o mais recorrente disso tudo? O que eu tenho percebido muito agora, nessa geração de agora, é que eles estão um tanto agressivos. Então, tudo que eles puderem fazer para agredir o colega, com apelido, com empurrão, escondendo alguma coisa, entregando para o professor, eles querem fazer. Então, esse lado deles está bem agressivo. Eu acho que não vou dizer que seja maldade, mas eu acho que entristecer o outro. Eles gostam de ver o outro triste, eles gostam de ver o outro mal. Eu acho que isso para mim é bullying e está muito presente dentro da escola. Outras situações vocês percebem? Além dessa agressividade, que é fato. Bom, acho que exemplos de recreio, corredores, a gente tem bastante, mas acredito que, às vezes, nos banheiros, por não ter a presença do professor, às vezes mensagens anônimas com o nome da pessoa, colocando certos apelidos, a pessoa nunca vai saber quem escreveu aquilo, não tem como provar. Então, eu acredito que nessa questão do anonimato, seja ele dentro do banheiro, numa rede social, eu acho que as pessoas se escondem cada vez mais nisso e conseguem reproduzir coisas muito mais agressivas, porque não vai ter como provar que foi você que fez, ou de uma forma muito mais minuciosa. Então, de forma de apelidos, ou até mesmo relatando certas situações íntimas e tudo mais, de diversas formas. Acredito que esse anonimato dá uma certa legalidade que a pessoa entende que pode falar e acontecer que é terra de ninguém. É verdade. O banheiro é um espaço é um grande espaço de bullying. Eu acho que o jeito de falar também, assim, que as crianças falam, né? Tem uma de exemplo que ela é gaga, e aí a outra fica fazendo bullying com ela porque ela é gaga e a aparência física também. Acho que é outro fator. Mais alguém? Oi, boa noite. Então, essa questão do banheiro me fez lembrar de uma situação que uma vez levaram o celular para o banheiro e tinha uma foto minha e divulgaram no grupo da sala. E isso correu pela escola inteira e deu uma confusão, teve que tutelar e tudo, porque é uma coisa que também acontece muito bullying também, de questão do celular e dessa questão na escola também. Tanto que depois foi até proibido o celular na escola e tomar todas as providências. Mas é uma coisa também que pode machucar muito uma criança, até porque a pessoa já tinha, sei lá, 13 anos mais ou menos, mas pode ser que uma criança menor e que vai sofrer muito mais com isso depois no futuro. Com certeza, com certeza. Desculpa, gente, eu estou fora. Você falou sobre a forma do bullying
em diversos aspectos de gordofobia, essa coisa toda. Hoje tem nome, e tudo hoje tem nome, mas é uma coisa muito recente, eu realmente não lembro o nome agora. Inclusive hoje eu vi uma das meninas que são vereadoras aqui na cidade, que é um conjunto, falando sobre uma lei que estão tentando instituir, né, aprovação sobre isso, que é a idade. O etarismo. Eu passei por isso. Eu ano passado, ano retrasado, no meio da pandemia final, eu voltei para o magistério, para o normal, voltei 20 e tantos anos depois para o ensino médio novamente. Porque eu precisava terminar. Não era porque eu queria a profissão, sou uma pessoa consolidada de profissão. Minhas filhas e tal. Mas eu gostaria de. Eu sempre fiquei na história de que se eu fosse, como é que seria, eu voltei. E ano passado, eu não tive infância, eu não aproveitei a oportunidade enquanto eu era jovem. Eu não ia fazer nada, eu fiz por imposição de alguns colegas, que eu não ia levar isso à frente. Eu só fiquei muito chocada, porque eu sempre digo que eu sou uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E enquanto pessoa jurídica, eu tenho uma trajetória que eu mantenho impecável. Eu, Patrícia Souza, técnica de enfermagem. Eu, pessoa física, tenho 3 nomes, 4 nomes. Eu tenho o meu nome, eu tenho o sobrenome da minha mãe, do meu pai e do meu marido. E que eu prezo muito em ser correta, para que eu, em nenhum momento, eles tenham vergonha de ter me dado esse nome. Até hoje eu estou conseguindo. Lógico, a gente erra. E aí eu fiquei chocada por isso, porque eu pensei, meu Deus, está todo mundo vendo isso. O que meu marido vai falar? O que a minha mãe vai dizer? Meu pai não, porque meu pai não estava. Imagina se meu pai estivesse vivo, ele teria invadido o Rui Barbosa e arrebentado todo mundo. Porque meu pai era assim. Ele, para defender os filhos dele, ele fazia coisas loucas. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, deixa isso para lá, porque se eu denunciar, vai piorar. E eu sou a mais velha da relação. Eu era a mais velha da relação. Mas jovens, inconsequentes, o fato de você ser a mais inexperientes. velha da relação não deixa de te magoar, de te causar mágoas, de te causar frustrações. E aí a gente denunciou, eu fui à direção, à coordenação, por pressão. Ficou por isso mesmo. Eu vou ser muito sincera, é uma escola que eu tenho muito carinho. Eu tenho muito carinho. Eu volto da Serra, Pedro Barbosa, só que ficou por isso mesmo. Eu meio que deixa pra lá. Isso é coisa dela, ela é mais velha. Eu toquei em frente, fui embora, depois aconteceram outras coisas. Mas esse ano eu tornei a escutar isso. Tipo, o que ela está fazendo aqui? Ela é velha e bolsista. Porque eu saí do colégio e vim. Ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outra faculdade. Porque o que acontece? Eu moro no 2º distrito, eu moro em Correios, e eu saí do colégio no centro e venho para cá, até 7 horas da noite, eu não tenho para onde ir. Eu podia ir para minha mãe, mas aí, coitada da minha mãe, né? Aí eu ouvi isso. Eu ainda virei e falei, gente, o 5º ano está feliz, está contente? E quase que eu falei, eu estou aqui, as meninas ainda brincam com isso. A gente está aqui porque a gente precisa ajudar o CP a garantir 50% de bolsa de vocês. Entendeu? Mas aí eu falei, então, gente, que plano está feliz? E aí eu deixei para lá e pensei na Raquel, pensei, eu vou citar, porque as minhas amigas, a Maristela, que por algum motivo na vida não tiveram essa oportunidade. Nós estamos aqui. E aí eu queria deixar um recado, que é assim. Eu sei que não são todos, tá, gente? Não vou enfiar vocês no balaio, mas há alguns. Inclusive, essas pessoas não estão aqui, infelizmente, elas são do curso de Direito, então, deixa pra lá. A gente não está aqui porque a gente não teve infância, ou porque a gente desperdiçou oportunidade, não é isso.
Eu tive a oportunidade de terminar o magistério, eu hoje poderia estar me aposentando. A minha leva de 94, toda está se aposentando hoje da prefeitura. E a gente ainda teve o privilégio da prefeitura pagar a nossa faculdade aqui mesmo no UCP, aquela leva de 94. Eu não fiz, e acredito que as meninas também não, porque a gente priorizou certas coisas. Anteontem a professora Fabiana falou uma coisa certa. Eu abro espaço para as minhas alunas trazerem seus filhos, porque eu sei que, como mãe, não tem jeito, a gente tentou de tudo, mas aqui não é lugar de uma criança. Então, quando ela falou isso me tocou, porque eu abri mão por causa das minhas filhas. Sim. Inclusive, uma delas prematura, e não dava, eu tive oportunidade. Na época, o professor Gelsi falou, traz, a gente ajuda você a cuidar. Mas como é que você leva uma criança que nasceu de 7 meses, daquele vai e vem de Bonfim, Alto da Serra? Então, às vezes, a gente está aqui hoje, eu fiz 49 anos, não é porque a gente não abraçou a oportunidade que o pai e a mãe deu. É porque realmente a vida nos traçou para outros caminhos. Eu volto, Patrícia. E a gente fala muito do bullying com a criança, mas você não fala do bullying com a adulto. Sim, mas o etarismo é uma forma também de atingir a saúde mental. E aí, quando a gente fala da questão de oportunidade, eu volto lá no início, da questão do que a gente precisa para que tenhamos saúde, para que os nossos alunos tenham saúde, tanto física quanto mental, Sim. A partir das situações de bullying identificadas, e aí como é que a gente faz para lidar com isso dentro da escola? Como é que a gente administra essas situações de bullying? Ainda falou da questão das redes sociais, que hoje é uma forma muito, 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 muito recorrente de bullying. As pessoas se escondem atrás de perfis falsos, criam outras contas para poder atacar as pessoas, e muitas pessoas atacam os outros até de cara limpa mesmo. Tem gente que tem coragem de entrar na postagem do outro e atacar, e fazer coisas que magoam. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, tanto com anônimos quanto com pessoas famosas, As pessoas fazem isso de forma muito recorrente. E aí na escola, como que a gente faz para lidar com isso? Com essa questão do bullying? São crianças e adolescentes, eu acho que cabe a gente dialogar, mostrar para eles bem a realidade, mostrar para eles como que isso afeta o outro, como que afeta eles mesmos. Eu ainda acho que dialogar, problematizar, conscientizar ainda é uma arma que nós professores podemos usar. Sim. Vocês pensam em alguma outra solução? Gabriele. Eu tive acho que todo mundo aqui passou, a gente deve ter passado por situações de bullying. Eu sofri bullying até o fundamental e eu ia na direção mesmo para ver qual seria a evolutiva. Eu vi uma frase da diretora que até hoje me persegue. Ela falou assim, não, na minha escola não tem bullying. Eu acho que o primeiro caso antes até de medidas com os alunos, admitir entre os docentes, entre os funcionários, isso existe. Perfeito. Porque só dá para fazer alguma coisa quando a gente compreende o problema. E a partir de agora, como que a gente pode tentar resolver ou achar caminhos para diminuir isso? Porque, assim, é uma frase muito séria. Assim, uma pessoa que é pesquisadora, e ela falava isso. Não existe na minha escola, não é possível. E ela via, mas o que fazer com que ela deixasse aquilo de uma forma invisível, sabe? É uma coisa que até hoje eu estou procurando a resposta. Não achei ainda, mas... Porque invisibilizar. Está procurando. Porque invisibilizar é mais fácil, bem parecido com o que a Nicole falou, a questão de realmente ter um olhar atento. Porque muitas vezes o aluno sim vai falar, igual ela disse que falou. Só que às vezes ele não vai falar, porque ele não percebe o que está acontecendo. Então a questão do observar a fundo as brincadeiras, que não são brincadeiras e tudo mais. E acho legal também a questão, dialogando um pouco com o que a Ana falou, a respeito de projetos.
pequenos projetos, às vezes, podem ser desenvolvidos, tanto com crianças pequenas, tanto com os adolescentes, projetos, questão da gentileza, questão do modo como você tratar o outro. Eu acho que isso gera um impacto, sim, às vezes não tão grande, mas já é alguma coisa. Então, acho bacana nesse sentido também. Com certeza, os projetos, o diálogo, mas eu acho que ela tocou numa questão fundamental, né? Que é o aceitar, que é o enxergar, que é o perceber que aquilo ali acontece. A escola é feita de relações, né? E nessas relações, a gente sempre vai ter aquele que quer dominar o outro, que quer subjugar o outro. Então, essas relações de bullying, elas vão acontecer. E não só entre os adolescentes, porque eu acho que também tem esse mito aí dentro da escola que criança pequena não faz bullying. Criança pequena também faz bullying. E tem criança, gente, que assim, eu vou falar uma coisa que alguns... Nossa, mas tem criança que é perversa, que é má. Tem criança que é má. Tem criança que gosta de fazer maldade, gente. Isso tem dentro da escola, isso acontece. Né? Então, assim, como a gente tem isso... Eu queria comentar uma coisa que eu vejo que as pessoas não se atentam muito para isso, e foi uma experiência, inclusive pessoal, que eu tive, da questão do corpo docente da escola. Professores têm sala de aula presenciando, que simplesmente fingem que não veem, porque é mais fácil não lidar com a situação. E isso é muito cruel, porque a criança se vê sozinha, totalmente sozinha. E aí ela chega em casa, ela conta para os pais, e aí vem a segunda questão, orientação, que não está lá de enfeite, um dos papéis é esse, sabe? Um dos papéis é esse. E se nega a fazer, foi as experiências que eu tive em diversos colégios que eu estudei, e a questão da diretora, enfim, inspetores. Eu acho que os profissionais da escola não estão preparados para lidar com bullying. Nós não somos preparados, sabe? E aí vai muito da capacidade e dos valores pessoais de cada um. E eu acho que tinha que ter essa preparação, talvez uma formação externa, mas acho que tinha que ter isso também dentro da faculdade, da gente ser um pouco orientado em questão de mediar conflitos de todas as formas possíveis, todo tipo de conflito, para não acontecer o que acontece por aí da gente apanhar dentro de sala de aula, né? E entre outras coisas também, e assim, essa questão de você vai falar com seus pais, aí seus pais vão na escola e não dá em nada, aí como é que a gente vai fazer para combater bullying, racismo, qualquer tipo de discriminação, de preconceito, se a gente leva o problema para a escola e a escola não abraça, não corre atrás de resolver, muitas das vezes por despreparo e na maioria das vezes também porque não se interessa, sabe? Eu acho que isso é uma grande questão, que eu não vejo ninguém falar. Eu acho que quando você fala do despreparo, é fundamental. Porém, eu acho que nós que somos professores, tem coisas que a gente não pode dizer que a gente não está preparado. Porque por mais que a gente não tenha uma formação contínua dentro da faculdade, porque a gente não vai sair da faculdade nenhuma, em curso nenhum, sabendo tudo, né? Eu acho que cabe a gente o buscar, a pesquisa, e aí eu acho que cabe à escola, né, prover meios para essa formação, porque o professor ele precisa de formação continuada o tempo todo, né, para tratar diversas questões. Eu sempre brinco e falo assim, gente, primeira coisa, pedagogo não dá laudo, né? Porque pedagogo dá um laudo. Sério, de pedagogo não dá laudo, gente. Eu não dou laudo, eu posso ver uma série de características, e olha que eu estou na escola faz tempo, né? Eu posso ver uma série de características, e essas características que eu observei como professora, como coordenadora pedagógica, como orientadora educacional, eu posso sim fazer um relatório daquilo tudo e encaminhar quem de direito, aquele profissional, porque o meu relato vai ser fundamental para ele dar o laudo, né, para ele fazer o diagnóstico. Agora, pedagogo não dá laudo, né?
Então, assim, isso é fundamental, porque eu acho que fulano, não sei o quê, com base nisso, né? Anos assistindo a série e tal, né? Eu vejo The Good Doctor e ele é autista e ele é médico e não sei o quê, e com base nisso, eu acho que fulano também é autista. Não, eu não acho nada. Eu posso adorar a série, eu posso amar a série, essa como outras, mas eu não tenho condições de diagnosticar alguém com base nisso. Né? Eu acho que essas questões do bullying, da violência, elas são mais amplas. E eu acho que a gente precisa trabalhar em parceria. Eu acho que não dá para a gente abraçar a demanda como se a gente desse conta. Da mesma forma que a gente não dá laudo, a gente não tem como fazer um trabalho sistemático dentro da escola, que seria um trabalho do psicólogo. Eu não tenho como fazer um trabalho sistemático que talvez fosse do assistente social. Então, assim, eu acho que falta para a escola também pararem de jogar em cima dela a culpa de tudo e a responsabilidade de tudo. Porque, quando você fala do bullying, eu concordo com você, eu acho que tem muito professor que faz vista grossa, tem muita direção que vai negar, né, que é negacionista, vai dizer, não, aqui não existe bullying, porque nós somos uma família, nós nos amamos. Dentro da família tem bullying, meus irmãos fazem bullying comigo, eu faço bullying com os meus irmãos, né, mas, não, brincadeiras à parte, né, mas quem tem irmão sabe, né, gente? Pelo amor de Deus, quem tem irmão sabe. Né? Se você sobrevive aos seus irmãos, né? Mas Oi. Não sei se seria uma opção viável, cabe até com o que você falou. Se por falta de verba ou até assim, falta de interesse das pessoas, levar um psicólogo, talvez um psicopedagogo para dentro da escola, porque se a criança pelo menos souber que ela tem alguém para conversar, ela já vai lá se abrir um pouco e até o próprio profissional que vai trabalhar isso ajudar os olhos dos profissionais que estão na escola, dos pedagogos. Nós temos lei já para ter o psicólogo na escola. O que nós não temos de fato, uma política pública para implementar isso. Mas a lei, ela já existe, para que a gente tenha psicólogo e assistente social. E aí, por que quando você fala isso, é fundamental, gente? Porque não adianta a gente jogar também a culpa de tudo na escola e achar que a escola dá conta de abraçar todas as demandas. A escola é porta de entrada de um monte de programa social. Vários programas. Né? A merenda é um programa social, o Bolsa Família é um programa social. Eu não estou falando contra os programas não, gente. Não me entendam mal. São coisas que a gente tem condição de fazer, né? De oferecer a merenda e aumentar a segurança alimentar das crianças, sim. De dizer que as crianças estão frequentando, que estão vacinadas, para que elas recebam, para que as famílias recebam o Bolsa Família, ok. Agora, quando a gente vê que, assim, que a situação fugiu aquilo que a gente dá conta, né? Quando eu falo que o pedagogo não dá laudo, parece que eu estou brincando. Não, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Porque tem coisa ali que está muito além daquilo que eu dou conta de fazer. Como pedagoga que sou, né? Como a diretora da escola que estou nesse momento. Eu não vou dar conta de fazer. São problemas muito sérios. E a gente discutia e a gente vê algumas coisas, cada comunidade tem sua particularidade. Na escola, essa semana, na questão do conselho de classe, que a gente observou que as crianças pequenas estão muito mais violentas do que os adolescentes. Isso na escola onde eu trabalho. As crianças de 4 anos tiram sangue uma da outra. Brigam de tirar sangue, gente. Dos adolescentes, não. O problema que a gente tem com os adolescentes é de outra ordem. Eles querem beijar muito. Então, assim, tá dando trabalho também. Mas eu prefiro beijo do que suco, né? Eu prefiro separar quem está beijando do que quem está se batendo.
Né? Eu prefiro chamar o casalzinho à conversa, olha, aqui no lugar, né? A gente entende, adolescência é bom, beijar é bom, mas vamos beijar em outro lugar, né, gente? Mas é melhor ter essa conversa do que com os pequenos de 4 anos que estão tirando sangue um do outro. Sabe? E aí, assim, a gente tem que pensar também, aí já entra em outra questão que não nos compete, na disfuncionalidade dessas famílias. Porque quando você recebe crianças desse jeito, que estão vindo de casa, que nunca estudaram, você tem que pensar que há uma disfuncionalidade nessas famílias. E aí a escola vai dar conta disso? Não vai. Né? E eles vão crescendo nesse ciclo de violência e agressividade. De você escutar coisas. Na semana passada a gente fez uma atividade, eu acho que a maioria das escolas fez, pensando lá, porque tinha a questão, ficamos a semana inteira recebendo mensagem, vai ter aula dia 20, como é que vai ser dia 20? Porque não sei o quê, porque é o dia do massacre, porque isso, porque aquilo, tarará. E assim, a gente já estava com a cabeça deste tamanho de tanto ouvir essa história. E aí as pessoas também divulgam, porque eu fico pensando na crueldade do cara que faz o aviso, né? Que vai ter um massacre na escola tal, que em Petrópolis teve isso, né? Vai ser a escola tal, de uma lista de escolas. E a polícia estava na porta da escola. E vai ser isso que vai resolver, gente? Vai ser a polícia dentro da escola que vai resolver o nosso problema de violência e de bullying? Vocês acham que a polícia vai resolver isso? A minha filha morre de medo da polícia. Eu confesso que eu também tenho medo da polícia. Não, mas é sério, assim, porque a gente vive num país que, para quem é preto, a polícia é o terror, gente. Sabe? Você pode, é fato, você é o perfil elegível da polícia. Então, assim, eu tenho medo da polícia. Deus me livre, chegar para trabalhar, a polícia está na minha porta, eu vou ficar desesperado o dia inteiro. Me tratam bem, entraram na escola com o maior respeito. Entraram no dia 20, a Guarda Municipal esteve na escola, conversou com os alunos, foram super respeitosos comigo. Mas porque eu estava numa posição de comando. Eles entraram lá e eu sou a diretora da escola. Agora, estivesse eu de chinelo de dedo, shortinho, andando pela rua, eu seria tratada da mesma forma? Não. Então, eu também tenho medo da polícia. E não acho que seja a solução para o problema da violência. Ou para o problema do bullying. Eu não vou chegar lá com guarda, aí uma professora ainda veio e fala assim, vai lá e tal, leva eles na turma de 4 anos e fala com eles que a polícia vai levar. Pelo amor de Jesus, gente. Como que eu vou chegar com uma criança de 4 anos e falar que a polícia vai levar se ele pegar e tirar sangue de novo do nariz do outro? Exatamente, eu não posso bater porque a polícia vai me levar. Não posso bater porque eu tenho que respeitar o outro, porque eu tenho que aprender a conviver, porque tudo isso. Né? Então, assim, a gente tem que pensar várias coisas, mas eu acho que, dentre elas, em estabelecer parcerias. A escola precisa entender que ela não vai dar conta sozinha, que a violência vai continuar acontecendo, que nós vamos continuar aterrorizados, todos. Porque assim, eu mandei os meus filhos para a escola, acreditando que assim, é mentira. Eles foram à escola, tanto no dia 10 quanto no dia 20. Mas podia não ser, né? Lá em Xerém mesmo, numa escola, encontraram um aluno com uma faca. O aluno foi recolhido. Então, assim, naquele espaço, não era mentira. Foi mentira no colégio do meu filho, foi mentira no colégio da minha filha e de muitos outros. Mas naquela escola não foi mentira, porque o menino entrou com uma faca. A gente tem notícias de vários alunos que foram com a faca, não para atacar, mas para se defender. Porque se aparecer alguém, eu vou pegar a minha faca.
Gente, olha isso. Olha em que situação nós estamos envolvidos. Né? Quando um aluno chega com uma faca e diz que foi com a faca para se defender, o que a escola está virando? Né? E a gente foi ler várias coisas para pensar sobre isso, para pensar sobre essa violência, para pensar sobre esse reflexo na saúde mental nossa, dos nossos alunos, porque, gente, quem não está bem não consegue fazer ninguém ficar bem. Não é isso? Quem não está bem não consegue fazer ninguém ficar bem. Então, a gente precisa pensar, né, nessa situação de como é que isso impacta a nossa saúde mental e como que isso impacta a saúde mental dos nossos alunos. Como é que vocês veem isso? Nem só para quem está na escola, assim, mas para quem ouviu sobre esses problemas. Como é que isso chegou até vocês? Isso também não seria uma responsabilidade também da família, não? Esse fato, né, da violência na escola, não seria também um pouquinho de responsabilidade das famílias, né? De saber quem são os filhos deles, né? Porque eu acho que esses atos de violência nas escolas, quem são essas crianças? Não é de hoje para amanhã que eles se transformam nos monstros, né? Não sei, eu penso isso. Acho que você fala uma coisa importante, né? Pensar nessa responsabilidade da família. Né? Porque a gente está colocando isso como uma responsabilidade, a gente está puxando essa responsabilidade para a escola. Né? E qual é o papel da família nesse processo todo? E a criança, eu penso assim, ela não vira monstrinho de hoje, porque ela deve ser um processo, né? Entendeu? Dia a dia, ela, não sei, eu acho assim. Eu volto ao que ela falou do negacionismo. Eu acho que da mesma forma que a escola se coloca como negacionista de certas situações, a família também. De não observar. Eu sei que é difícil, tem coisas que são difíceis. Enquanto as crianças são pequenas, a gente consegue controlar rede social, o que está assistindo, tudo isso é muito viável. Né? As amizades, exatamente, a gente consegue controlar. Né? Só que à medida que ele vai crescendo, né, que eles vão crescendo, que eles vão ganhando o mundo, vai ficando mais difícil. Agora, se você teve um processo de educação com o seu filho, aí já estou falando como mãe, não estou falando como pedagoga, né? Um processo com ele ali, você sabe quem ele é, que adolescente que ele é. Né? E tem pessoas que não vão acompanhar, não acompanham mesmo. E às vezes até, além de não acompanhar, percebem certas coisas em casa, mas não vão admitir que o filho seja... Eu tive um aluno que começou, tem 10 anos, tive um aluno que começou a usar maconha na escola. A escola chamou a mãe para conversar e a mãe disse assim: o meu filho não, você viu outra pessoa, outra criança, mas o meu filho não. É complicado, né? E essa criança acabou ficando muito violenta, acabou sendo convidada a se retirar da escola porque agrediu uma outra criança, machucou muito, né? A criança fez um traumatismo craniano, jogou uma pedra durante a cabeça dela. E a mãe falou assim: eu conheço a família, são vizinhos, e o menino daí em diante, ele só foi indo para um lado ruim, e até hoje está nesse lado ruim, não foi mudando, né? Mas acho que acredito muito que foi influência também da família, do negacionismo da família mesmo. Boa noite, professora. Eu acho que muitas das coisas não só podemos puxar para a escola, os professores da responsabilidade. Sinto sim que deve ser compartilhado com a família, porque é o peso, né, da onde a criança sai do celular. Antes de ir para a escola, os pais têm que sim conversar com seus filhos, saber como eles devem se comportar
em qualquer espaço onde eles passarem e estiver. Fala bem rapidinho. Eu tenho um irmão de 18 anos, estuda numa escola do governo e passou por uma situação que ele ficou em desespero. Cometeram um bullying com ele, fizeram uma carta anônima dizendo que iria tirar a vida dele no final da aula. E ficou em desespero, começou a ligar para a minha família toda e até hoje a gente fica apreensivo, com medo de que façam isso novamente e ele está tendo que fazer um tratamento, acompanhamento psicólogo depois dessa ocasião. É muito triste e é isso. Caminhar para a gente finalizar. E ali, assim, eu trouxe algumas coisas para a gente pensar um pouco até onde a gente pode alcançar, né? De pensar assim, de como é que a gente pode trabalhar para ajudar a promover saúde mental. Né? É trabalhar para ajudar, porque nós não somos os profissionais da saúde mental. Né? Para isso tem os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, então assim, mas algumas ações que a gente pode pensar ali, estabelecer uma relação segura entre professores e alunos, né? Eu acho que uma relação de respeito, e de respeito também com essas famílias. Quando eu estou discutindo algumas coisas, eu sempre penso, o que a família também, além da responsabilidade dela, mas o que a família tem condição de oferecer? Porque tem algumas famílias que não têm condição de oferecer nada, gente. A família é tão disfuncional que ela não tem condição de oferecer nada. E aí, realmente, não vai ter jeito. Alguma coisa vai sobrar para a escola. Né? Alguma coisa vai sobrar para o poder público. Então, pensar nisso. Proporcionar, trazer essas famílias para a gente, para pensar, para refletir, para pensar na responsabilidade deles dentro de tudo isso que está acontecendo, né? De as famílias não serem as mensageiras do caos. Né? A gente viu muito isso lá na escola, que muitas famílias eram as mensageiras do caos. Começaram nos grupos, nas redes sociais, a divulgar um monte de mentira, um monte de coisa. Então, assim, acho que a família precisa também ser chamada a essa responsabilidade. Pensar nesses momentos de formação de professores, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Quando a gente reflete sobre isso num encontro, que vai se desdobrar em outro encontro, né? Como a Débora já colocou, a gente também está pensando na formação de professores, né? Está pensando na nossa atuação docente. E pensar em programas e trabalhar sempre, gente, a questão da empatia. E aí, quando eu falo dessas famílias que não têm condições de fazer determinadas coisas, é um exercício de empatia e principalmente de alteridade, né? De se colocar no lugar do outro. Será que aquelas pessoas têm condições? Será que as pessoas estão em condições de fazer determinadas coisas? E no mais é isso, né, gente? É ir trocando, é ir discutindo, é poder conversar sobre isso abertamente, e a gente vai vendo que as coisas vão surgindo, não só os problemas, mas também algumas soluções, né, e algumas possibilidades que vocês mesmos apontaram. Tá? E no mais, obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Alô? Queria agradecer muito a reflexão, né, que a Jerusa proporcionou para a gente. E eu fiquei pensando, eu tenho milhões assim, de questões, sabe, Jerusa? Eu acho que essa conversa ela não pode terminar hoje. A gente continua na semana que vem com o professor Tiago para falar sobre autismo e outros transtornos, mas eu penso, por tudo o que nós ouvimos aqui da Jerusa, por tudo que vocês colocaram, que essa reflexão ela merece ser feita com densidade, porque são questões muito complexas, não é? Eu penso, Jerusa, não sei se você concorda comigo, mas eu vi dois vieses, se é possível falar assim, não é?
Um relacionado à questão da violência na escola. Bullying sofrido, que Patrícia colocou, que vários colocaram. O caso não é da fotografia, das redes sociais, como isso amplia o que nós vivíamos na nossa geração, vou te colocar na minha geração também, e o que hoje é absolutamente ampliado com as redes sociais. É a violência na escola. Mas o que a Nicole falou, trata-se, me parece, da violência da escola. Não é da escola. Quando nós não vemos, fingimos que não vemos, aceitamos apelidos e pensamos nos apelidos como apelidos, e não num sintoma, por exemplo, de racismo estrutural. Então, é a violência na escola e a violência da escola. E aí, uma coisa que eu sempre fico pensando, quando a gente fala, né, reflete sobre isso, é que, e me incomoda um pouco, pensar, nós, escola, temos tendência a jogar a responsabilidade para as famílias. As famílias têm tendência a jogar a responsabilidade para... Pois é. Mas a partir de uma outra perspectiva, né, sociológica, o que é que a gente chama escola? Não passa de um microcosmo da nossa sociedade. E o que a gente chama de família? Não passa de um microcosmo, micro da sociedade. Porque família e escola estão na sociedade. Somos nós como indivíduos. Então, a violência, mais do que... Não estou dizendo que não há famílias disfuncionais, e não só, né, numa situação de miséria, em situações, né, em todas as classes, há famílias disfuncionais, em todas as classes. Violência não é só a escola pública, violência é a escola de elite também. E aí, me parece que a questão ela é muito mais profunda, muito mais profunda. Se é violência na escola e violência da escola, é porque, se ambas as instituições são microcosmos da sociedade, a gente tem que fazer essa reflexão também, Nicole, né? É porque a nossa sociedade é violenta. Uma sociedade com tanta desigualdade social não pode ser uma sociedade não violenta. Porque tudo aquilo que você elencou, falta de saneamento básico, insegurança alimentar, são violências que explodem de todas as formas. Então, eu acho que a gente tem que começar a tentar pensar numa perspectiva relacional e parar de pensar culpa é da família, ou então a culpa é da escola. E pensar assim, a nossa sociedade é uma sociedade violenta. E como é que a gente pode mudar nesta relação? E aí você trouxe algo para a gente pensar, Jerusa, que eu agradeço profundamente, porque achei fundamental. A questão não é da parceria, trazer as famílias. E a gente não vai conseguir trazer as famílias, mães, pais, tias, avós, principalmente as mulheres. Vimos ontem no seminário que a maioria das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, que têm dupla, tripla jornada de trabalho. A gente não vai conseguir fazer essa relação, chamá-las para um diálogo, se a gente, como professores, não se colocar, acho que de uma outra maneira, né? Desse diálogo. Então, essa reflexão, ela não pode terminar aqui, porque ela é muito complexa. Eu achei interessantíssimo o que todos vocês colocaram. E se houvesse tempo para todo mundo se colocar, quem nunca sofreu o que nós chamamos de bullying? Para mim não passa de violência simbólica, né? Às vezes é física. E
Física, claro, física, né? Mas a física, ela é reconhecida, eu acho que mais facilmente. A simbólica, essa violência invisível, que está na palavra, está no olhar, né? Está no não acolhimento, essa é enmascarada, né? Mas assim, quem nunca sofreu, e pergunto também, quem nunca praticou? Né? E aí eu passo a palavra para você finalizar isso aqui, já te convidando, Jerusa, não vou dizer nesse semestre, não me mate, porque eu sei que você está atoladíssima, mas assim, no próximo semestre eu acho que a gente precisa continuar essa reflexão. Né? É com você. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Assim, para finalizar, pegando um ganchinho que Débora falou, eu penso no seguinte, quando ela fala da violência da escola, né? Não é a violência na escola, mas é a violência da escola, do negacionismo, do não acolhimento, mas de uma coisa que assim, quando eu falo da questão de fazer essa parceria, né, com a escola, eu acho que a gente precisa que essa escola tenha uma comunicação com essas famílias também não violenta. Sabe? Essa comunicação da escola precisa ser uma comunicação não violenta, de muitas formas. E uma delas, que assim, eu estou na escola a vida inteira e que eu vejo demais acontecer, é: você chama a família até a escola para quê? Só para reclamar. Se alguém... E essa comunicação violenta, ela começa por aí. Se alguém me chama à escola só para reclamar dos meus filhos, me chama uma, eu vou. Me chama duas, eu vou. Me chama três, eu vou. Na quarta vez, dá teu jeito. Quem está ganhando para isso é você. Não sou eu. E a gente escuta isso das mães, sabe? Então, eu acho que essa mentalidade a escola precisa começar a mudar. Se você quer estabelecer uma parceria com a família e uma comunicação não violenta, você precisa também mudar essa perspectiva de como a pessoa, como essas famílias vão entrar na escola. Para que essas famílias vão entrar na escola? Sabe? Podem ser coisas que a gente olha assim e pensa que, poxa, que coisa boba, né? Ontem, essa turma de 4 anos, que são das crianças extremamente violentas, a professora fez com eles um piquenique literário e chamou as famílias. Gente, a resposta foi maravilhosa, porque as mães foram em peso. Sabe? Teve mãe que pediu para sair mais cedo do trabalho para estar lá no piquenique literário. E aí teve contação de histórias, uma das professoras foi fantasiada, e as mães ouviram aquelas histórias, gente, como as crianças, de sentaram no tatame junto e ficaram lá, e depois vieram agradecer a professora foi contar história, e assim, é esse tipo de parceria que a gente precisa começar a estabelecer. E é esse tipo de comunicação e de mais do que comunicação, é de trazer a família para a escola para esse momento, de chegar ali e ter prazer em estar ali, né? De ver que a escola é um espaço de alegria, de não violência. Agora, se eu chamo só para reclamar de Zezinho, vai chegar uma hora que a mãe vai me dar uma resposta que eu não vou gostar de ouvir e ainda vou dizer que essa mãe é ignorante. Mas vamos pensar como é que a gente está tentando estabelecer essa relação. Eu acho sim que as famílias precisam cuidar dos seus filhos, óbvio. Porém, eu acho que a gente precisa trazer essas famílias de outra forma, para a gente quebrar esse ciclo de violência. Né? Esse ciclo que a gente vai resolver? Não vai. Mas a gente pode quebrar um ciclo e estabelecer um outro ciclo, uma outra forma de comunicar. E de uma outra forma também delas verem os filhos dela dentro da escola. Separado deles é diferente, né? Não, sim, mas
aquela criança que faz determinadas coisas, mesmo quando a mãe está lá, ele faz também. Então, pensar também de como vai ser isso, como é que isso vai chegar até esses pais, tá? Mas no mais foi ótimo conversar com vocês, foi ótimo ouvir a história, queria muito poder ouvir mais, né? Mas quem sabe a gente volta mesmo no próximo semestre e conversa um pouco mais sobre isso.